Sou o professor José Roberto, sejam bem-vindos à quarta semana da aula da disciplina Pesquisa Operacional 1. Na aula 13, nós vamos ver então modelo de transporte, a formulação matemática e suas aplicações. Como objetivo, a modelagem e resolução computacional de problemas de transporte. O problema de transporte, ele é um problema bastante comum, a gente encontra isso com certa facilidade andando pelas ruas, né? Tudo que precisa ser transportado de um local para um outro local, ou seja, uma fonte para um destino, é tratado como um problema de transporte. Então, nesse caso, nós temos pelo menos 3 fontes e 3 destinos. Entre eles, pode haver caminhos e há um custo de se transportar uma mercadoria de qualquer uma dessas fontes para qualquer um dos destinos. O problema, então, consiste em determinar o menor custo de transporte total, né, dentre as opções que nós tenhamos. Esse é um problema de programação linear ainda, e o custo unitário de transporte é constante e conhecido. Então, no mundo real, claro, nós vamos ter N variações do problema de transporte. Aqui nós vamos tratar, talvez a forma mais simples desse problema de transporte, mas que é a base para qualquer estudo a respeito de outros problemas, né, com suas variantes. Então, pretende-se minimizar o custo total de transporte, já que a gente fala de transporte, normalmente a gente fala de custo, e custo é algo a ser minimizado, né? Então, é um único bem. Então, como eu comentei, a gente passa pelo problema mais simples para depois tratar qualquer variação desse tipo de problema. Então, são M origens com ofertas OI, com esse I variando de 1 até M, ok? Para N destinos com procura PJ, o J variando de 1 até N. E devemos também conhecer o custo, né, de transporte do item da fonte I até o destino J, ok? E aqui a formulação clássica do modelo de transportes. Nós temos alguns índices, o M eu já havia comentado, quantidade de origens ou quantidade de fontes, né? N, quantidade de destinos, o I é a origem, varia de 1 até a quantidade de origens, né? E o J é o destino, variando de 1 até N, que é a quantidade de destinos. Bom, como parâmetros, ou seja, os dados de entrada do modelo, nós vamos ter o custo unitário de transporte da origem ao destino. Tá? O F de I é a quantidade disponível daquele item na origem 1, na origem I, né? E o D de I é a quantidade demandada pelo destino J daquele produto. Então, notem que nesse problema nós temos apenas um item e, independente da quantidade que seja transportada de uma fonte, né, ou de uma origem a um destino, o preço não muda, o preço se mantém, sempre o mesmo preço. Okay? Então, o preço unitário permanece o mesmo, independente da quantidade. E as variáveis de decisão são x de j, ou seja, o quanto é transportado a partir da origem I ao destino j. A função objetiva, então, vai ser para minimizar o custo de transporte, e o custo de transporte é dado por, ao se transportar uma determinada quantidade da fonte ou origem I ao destino J, aplica-se um custo. Como o custo é constante independente da quantidade, né, então eu faço uma multiplicação simples. Os índices I e J vão variar até os seus tetos, né? Então eu vou ter aqui o valor total de transporte, ou seja, eu vou percorrer toda a matriz de custo, né? E como restrições, eu tenho uma questão extra aqui, que para resolver o problema de transporte, o ideal é que eu mantenha ele balanceado antes de começar a encontrar a solução dele, antes de começar a resolver. Então, o que é um problema balanceado em transportes? Que a disponibilidade, ou seja, a quantidade do item que está disponível em todas as origens, né, essa soma, seja exatamente igual a tudo que os destinos, né,
demandaram daquele item, ok? Bom, então como que a gente segura, como que colocamos as restrições para isso, para que isso aconteça? Notem que aqui existe uma somatória onde somente o j varia, né? Então, as variáveis x e j, e essa soma deve ser igual ao que existe na fonte i. Para todo, aqui tem um errinho, na verdade, não, tá certo, né? Na fonte i, para todo i. Então, para cada uma das fontes, eu vou verificar se o que eu vou transportar é exatamente igual ao que tem lá, ok? Isso para as linhas, então são as restrições das linhas. Aqui eu vou tratar as restrições das colunas, que é com respeito à demanda, né? Então, ó, os destinos devem receber exatamente a quantidade demandada. Notem que agora é para todo J, então eu quero verificar se o que foi transportado a partir de todas as origens, né, atendeu o que cada um dos clientes ou cada um dos destinos, né, demandou, ok? E claro, como não há um transporte negativo, eu não vou transportar menos uma certa quantidade de itens, então eu tenho que todas as variáveis são não negativas para o problema. Bom, para a gente verificar se o problema realmente está balanceado, se eu já posso começar a resolução dele, então eu vou fazer a soma das linhas. Nós temos que tudo que foi transportado a partir das fontes deve ser exatamente igual a tudo que havia de capacidade nessas fontes. E que também tudo que foi transportado é igual, né? Deve ser exatamente igual à demanda, ou seja, tudo que foi solicitado pelos clientes, pelo destino. E aí nós temos então que a soma, aqui é que a gente determina se o problema está balanceado ou não, né? Ou seja, tudo que havia de disponível era exatamente igual a tudo que foi solicitado, tá ok? Bom, na prática, né, no mundo real, isso vai ser difícil de acontecer. Então, é comum que ou fique mercadoria na fonte, ou se não, falte mercadoria para quem demandou, ok? Então, como que a gente trata isso? Com variáveis dummy, ou seja, fictícias, né? São variáveis que, na verdade, ela não existe, mas elas servem para mostrar para mim o quanto não vai ser carregado, quanto não vai ser transportado de uma origem para um destino. Essas variáveis dummy, elas garantem, então, o balanceamento, né? E aí, eu tenho duas regrinhas, né? Coisas simples. Nesse primeiro caso, a gente olha aqui, olhando para a tabela, eu coloquei aqui origem 1 e origem 2, e nós temos destino 1 e destino 2. O custo, né, de se enviar, de se transportar uma unidade do item a partir da origem 1 para o destino 1, né, e a mesma coisa para o 2, e da origem 2 para o destino 1 e destino 2, né. E aqui algumas informações importantes. A origem 1 tem 10 unidades de um determinado item qualquer, né, à disposição. A origem 2 tem 15. Mas o destino 1 requer 8 e o destino 2 requer 12. Bom, fazendo a soma então, 10 mais 15, eu tenho 25 itens à disposição, mas só tenho demanda de 20. Então o problema não está balanceado. Para estar balanceado eu precisava ter 25 e 25. Então eu vou fazer o uso dessa variável dummy, vou usar uma variável fictícia. Mas aonde? Como uma origem ou como um destino? Então eu vou utilizar ela como um destino, porque o que está faltando para o problema ficar balanceado é demanda, né? E quanto está faltando de demanda? Era 25 e 20. Então estão faltando 5 unidades. Essas 5 unidades, elas não serão transportadas, porque elas não foram demandadas, né? Então eu crio essa variável, que a gente também chama de variável fantasma, né? E os custos de transporte, já que esse transporte não vai acontecer, o custo de transporte é 0, ok? Então, apenas eu vou registrar
em uma dessas duas células, ou até mesmo nas duas, né? Desculpa, variáveis, qual é a quantidade que não será transportada a partir da origem 1 para esse fantasma. Ou seja, então o quanto não vai ser transportado a partir da origem 1 e o quanto não será transportado a partir da origem 2. Okay? Bom, a situação poderia ser invertida, né? Nós poderíamos ter uma demanda maior do que a oferta. E aí, como que nós tratamos então? Eu preciso criar uma oferta, né? Exatamente com aquela diferença que eu tenho. Então, eu criaria a variável dummy, também com custo zero. Sempre que eu vou criar essa variável, eu tenho que lembrar que não será transportado o bem, né? Então, se não há transporte, o custo é zero, ok? E só coloco como disponibilidade 5. Então, os valores, mesma coisa, os valores que eu for colocar aqui são valores de não transporte. Vamos olhar para um problema aqui, que é o de aluguel de carros, né? Considerando que os automóveis podem ser devolvidos em localidades que não aquelas onde os carros foram retirados. Então, vamos pensar no seguinte, existem duas agências de locação, que a gente determina elas como origens. E cada uma delas tem, a agência 1 tem 15 carros, a agência 2 tem 13 carros. Existem outras 3 agências que seriam as agências que vão demandar, né, esses carros. Ou seja, os destinos. Então, que necessitam de 12, 14 e de 7 carros, cada uma delas. Montando a nossa tabelinha, nossa matriz, para verificar principalmente se o problema está balanceado ou não, nós temos lá, então, as duas origens, os 3 destinos, o custo, né, de transporte da locadora 1, por exemplo, para aquele destino 1. Então, eu pagaria 140 unidade monetária, né? Isso, os custos são variados. Enfim, a disponibilidade que eu tenho de veículos nas origens, nas locadoras de origem, e a quantidade que cada destino deseja receber de carros, de veículos, ok? Só que aí a gente volta a ter o problema do balanceamento. Então, eu tenho aqui uma disponibilidade de apenas 28 veículos e uma demanda de 33, ok? Então, vamos balancear esse problema. O que está faltando para mim é disponibilidade de veículo. Então, eu crio essa variável dummy, variável fantasma, como uma origem, é como se eu tivesse uma terceira locadora de origem, aplico lá como disponibilidade aquela quantidade de veículos que eu já sei que não serão transportados, tá? Então, já que não serão transportados, o custo de transporte é zero. Bom, vamos resolver esse problema no Lindo. Então, como que é a modelagem lá? Eu tenho os custos, né, associados a cada variável, ou seja, o transporte, por exemplo, da locadora 1 para o destino 1, da locadora 1 para o destino 2, né, assim por diante, até a locadora 2 e destino 3. Bom, mas eu balanceei aquele problema, né? Nesse slide anterior, eu criei uma variável dummy e ela não aparece na função objetivo. Sim, não aparece, porque o custo é zero, então não há necessidade de eu fazer o cálculo na função objetivo. Lembre-se que o software ele sempre vai ter um esforço computacional para qualquer função que você coloque ali, né? Qualquer cálculo que você vai fazer é um esforço computacional. Se você já sabe que esse esforço não seria necessário para o cálculo, né? Afinal de contas o custo é zero, então não o coloque, né? Simplifique a função que você vai diminuir o esforço computacional, ok? E aqui as restrições, que são exatamente aquelas restrições com relação às linhas, né? Ou seja, aqui é o que eu tenho de disponível do item na primeira locadora de origem, o que eu tenho disponível do item na segunda locadora de origem e o que eu tenho disponível do item naquela terceira locadora que eu criei para somente balancear o problema. Então, na variável dummy. Desculpa, na linha dummy, né? Locadora, são 3 variáveis fantasmas, 3 variáveis dummy, na verdade. x31, x32 e x33. E aqui o outro conjunto, essas outras 3 linhas de restrição, são com relação
as colunas, né? Então, o quanto que cada um dos destinos requer. O destino 1 quer 12 veículos, o 2 quer 14 e o 3 quer 7. Aí notem que um pouquinho diferente do que a gente andava fazendo, é que aqui nós não temos desigualdades, nós temos restrições de igualdade, né? Porque nós quisemos assim, nós definimos que tudo que você transporta a partir de uma origem tem que ser exatamente igual ao que ela tem ali disponível, né? E o que você transportou para um destino tem que ser exatamente igual ao que esse destino precisa, ok? Então são todas restrições de igualdade. Notem que aqui eu coloquei a palavra reservada a end, né, definindo o final do modelo, e defini que as 9 variáveis nesse problema são do tipo general integer, né, ou seja, inteiros positivos. O lindo, então, vai nos dar um resultado, eu resumi nesse quadro. Ele diz, então, que a solução, né, a melhor solução possível para o problema foi encontrada na sexta iteração do algoritmo. O valor da função objetiva é de 1.910, né, vai ser o custo total de transporte desses veículos. E lá nós temos também que, então, onde vai existir o transporte? A variável x12 vai ter 14 veículos. Quem é a variável x12? Lembra que o primeiro índice é a locadora de origem e o segundo índice é destino. Então, da locadora 1 saem 14 veículos em direção ao destino 2. E assim por diante, né? Aí, em resumo, nós temos esse quadro aqui, tá ok? Problema 2 é sobre um contrato, né? Então, uma companhia tem 3 depósitos e 4 clientes, com as seguintes capacidades mensais de estocagem e demanda para um dado produto. Então, ó, os 3 depósitos de D1 a D3, qual a capacidade de cada um desses depósitos, né? Dando um total de 190 unidades. 4 clientes com as respectivas demandas, dando um total de 210 itens. Esse problema ele vem com um pouquinho mais de trabalho, mas é coisa simples também. Imagina que existam multas nesses contratos e que, se a empresa não conseguir, né, atender os clientes, como está mostrando aqui, né, essa empresa tem capacidade de uma produção de 190 itens e a demanda é de 210, então ela não vai conseguir atender. Agora o problema é, quem que ela não vai atender? Então, dependendo do cliente, existe um valor de multa, tá? E aí a gente conhece, pelo contrato, né, pelos contratos assinados, que a cada unidade que ela deve para o cliente 1, ela paga 1 unidade monetária de multa. Para o cliente 3, 3. E para o cliente 4, 4. Tá? Bom, são valores hipotéticos, claro. Mas existe uma restrição mais forte. O cliente 2 é um cliente especial, né? De forma alguma eu vou deixar de atender ele. Então, o cliente 2 é o único cliente que eu tenho que atender. O restante eu posso pagar multa, mas o cliente 2 sem chance de pagar multa. Então, eu vou olhar para os custos que eu tenho nessa tabela. Então, por exemplo, o custo de transporte de D1 para C1, né, seria de 50, e assim, respectivo para todos os demais. Lembrando que, como eu não vou conseguir atender todo mundo, então eu tenho que criar uma nova origem, que é a diferença entre o que foi demandado e o que eu tenho para ser distribuído, que é um total de 20. Tá? Lembra que eu tinha 190, né? Lá nas 3 empresas, mas eu preciso de 210. Então, eu criei a linha fantasma, né? Com 4 variáveis que somam, vão gerar uma disponibilidade de 20, mas é fictícia. Tá? Então, ao invés de eu aplicar custo zero em cada uma delas, como foi feito no exercício anterior, eu estou considerando que há uma multa a ser paga. Tá? Então, quanto que eu vou deixar de atender, né? Quantas unidades eu vou deixar de atender o cliente 1? A cada uma dessas unidades eu tenho um custo, pago 1 unidade monetária, né, de dinheiro. Cliente 3, 3 e cliente 4, 4, como já está aqui nessa tabelinha. Agora, o cliente 2,
que eu estou dizendo que de forma alguma vou deixar de atender esse cliente, então eu preciso aplicar uma multa muito alta, alta o suficiente para que jamais, de forma alguma, eu fique devendo alguma coisa para esse cliente 2. Então eu coloco um valor bem alto, um M grande, né? Então eu garanto que não vou deixar de atender ele. O custo é tão alto, né, de se fazer, entre aspas, né, se fazer esse transporte, que ele vai ser evitado por qualquer algoritmo, ok? Então é claro que olhando para cá, se eu vou deixar de atender alguém, olhando apenas para essa linha, né, de pagamento de multas, eu vou preferir não atender o cliente 1. Tá? Mas isso pode não ser bem verdade. Né? Então, resolvendo o exercício, também foi resolvido no Lindo, esse daqui é o resultado, então eu tenho que haverá um transporte de D1 para C2 de 30 unidades, né? E para os demais aqui, 60 de D2 para C3, de D2 para C4, 30, de D3 para C2, 70, e há 2 clientes que eu não vou atender plenamente, né? Não vou atender, na verdade, o cliente 1, né? Não entreguei nada, não transportei nada para ele, e o cliente C3, eu cheguei a transportar 60 unidades, mas deixei de atender ele em 10, tá? Ele tinha uma demanda de 70. Okay? Então é isso. No problema de transporte, a gente está vendo a parte mais básica desse problema, né? Então, a partir disso, o problema começa a crescer, você vai colocar elementos de acordo com o que você tem no mundo real, né? E vai criando as N variações. Se a gente procurar trabalhos que já foram realizados em empresas, trabalhos científicos, a gente vai encontrar uma quantidade enorme, né, desses trabalhos na internet. Okay? Então, cabe a nós estender os estudos, né, e aplicar no mundo real a pesquisa operacional. Okay? Obrigado, aguardo vocês na próxima aula. Até mais.